Muito boa noite, estamos dando início a mais um programa Direito em Sua Casa. Um programa que leva a informação jurídica para dentro do seu lar. Venha cada vez mais participar conosco, tragam as suas dúvidas, as suas indagações e nós estaremos aqui às quintas-feiras respondendo às suas perguntas, levando a informação jurídica sempre com um grande profissional da área do direito que vai poder passar a você, telespectador, a notícia quente em cima daquilo que você precisa, telespectador. E mais uma vez estamos recebendo um profissional do mais alto gabarito, um profissional renomado e que vem tratar conosco aí de um assunto mais do que atual, que são as eleições que teremos em outubro próximo, que é o Dr. Carlos Ritzmann, juiz titular da 2ª Vara Civil de Araucária, que assume novamente a questão eleitoral. Então, doutor Carlos, eu quero dizer da nossa satisfação em novamente recebê-lo em nosso programa, de poder conversar um pouco e levar a informação para o nosso telespectador. Muito boa noite, doutor de César. Eu é que agradeço mais essa oportunidade, sobretudo no ano eleitoral, momento que interessa para todo o cidadão aqui de Araucária. Então é importante que nós tenhamos esses espaços para que a gente possa conversar um pouco sobre as eleições, eventualmente sobre alguma novidade da legislação, mas passar a mensagem para os eleitores de que momento nós vivemos no país. Eu acho que nós podemos até iniciar a nossa conversa falando do momento atual, após questões aí que realmente mexeram com o quadro político nacional, mexeram com o país como um todo. Nós temos uma presidente que está afastada do seu cargo, nós temos operações como Lava Jato, entre outras, que estão afastando políticos dos seus cargos, e acredito que seja o momento do cidadão ir para as urnas e dizer realmente, olha, eu quero mudança, aqui está a forma de se mudar. Exatamente, penso da mesma forma, do ano passado para cá, então, nós tivemos essas operações todas realizadas pela Polícia Federal, que desaguaram em ações na Justiça Federal e que trouxeram à tona, talvez, fatos que já imaginávamos que existiam, mas ninguém até então teria alguma comprovação. E agora muitos deles já comprovados, outros estão em vias de comprovação, com as investigações em curso, e demonstram, então, que o nosso país, infelizmente, na área pública, na área dos mandatos políticos, há muita corrupção. Então, eu vejo essas eleições agora, primeiras eleições pós-início de todas essas operações policiais, como um dos instrumentos de mudança, Então, é claro que a população toda exige das autoridades que tomem providências, que essas pessoas paguem por aquilo que fizeram, no sentido de receberem suas penas, devolução do dinheiro desviado indevidamente, mas eu acho que o eleitor agora, o cidadão brasileiro agora, tem nas urnas a oportunidade de dar a sua contribuição e modificar esse estado de coisas, E de que forma o cidadão pode fazer isso? Buscando informações dos candidatos. Quem são os candidatos? Qual é o seu histórico? Qual é o seu papel? Qual é a sua intenção? Ele já foi alguma vez, exerceu algum mandato político? Qual foi o resultado desse mandato político? Ele trouxe algum benefício para aquela localidade, para aquele município, para aqueles eleitores? Ele trouxe? Ele não trouxe? Será que ele deve receber novamente o meu voto? Eu devo dar a ele uma segunda oportunidade? Não, eu devo renovar. Quem são as pessoas novas que querem vir? Quais são os seus históricos? Quais são as suas intenções? Eu acho que nós devemos buscar esse tipo de informação para que nós possamos saber em quem nós estamos votando, para que depois nós não cheguemos e dizemos, eu não sabia que era assim, eu não sabia que isso poderia acontecer. Então, a desinformação, eu acho um ponto negativo, sobretudo para quem vai exercer o seu direito a voto. O papel do cidadão, sem dúvida alguma, é um papel fundamental para se mudar toda essa estrutura que acabou se institucionalizando
Hoje nós vemos vários fatos ocorrendo no meio político que na verdade são ilegais, mas que acabaram se tornando corriqueiros. E o cidadão tem um momento único de mudar tudo isso. Nós estamos vendo uma profunda mudança na atuação de juízes, a própria atuação do Supremo Tribunal Federal, agora recentemente, inovando, né, porque acabou afastando o presidente da Câmara dos Deputados, que em princípio não seria de sua competência fazer isso, mas acabou por fazê-lo. Mas estamos vendo mudanças gradativas não só no quadro político, mas no país. Então o cidadão ele tem a possibilidade agora de dizer, não, realmente, agora chegou a minha vez, eu quero mudança e vou fazer essa mudança. Com certeza. E eu acho que nós nunca podemos perder a nossa capacidade de indignação, né? Nós não podemos enfrentar essa situação toda achando que isso é normal. Não, isso sempre foi assim. Não, isso não tem jeito, isso não tem conserto. Muito pelo contrário, tem conserto, né? A cada dia, cada vez que nós assistimos um jornal de televisão, alguma notícia na rádio, algum jornal escrito, é o nome de mais um político que vem à tona, que está envolvido nesse tipo de situação. Eu me lembro muito bem que quase todas essas questões começaram com aqueles movimentos de rua, né? Que as pessoas iam para a rua, se indignavam, faziam as suas manifestações, só que nós não víamos algo de concreto que decorresse dessa passeata, ou dessa movimentação, ou dessa manifestação, né? Às vezes a gente não consegue materializar. Então agora nós teremos uma oportunidade real de materialização daquilo que nós queremos, que é através do voto. O voto é uma forma de nós também mostrarmos a nossa indignação e de nós escolhermos as pessoas certas, comprometidas com o correto, com o público, com o coletivo, com a ética, com a idoneidade, né? Isso é possível. Nós temos que fazer parte de todo esse processo para que nós também tenhamos responsabilidade. E a mudança nós vemos em concreto até mesmo na própria legislação, né, eleitoral, que está freando aí agora a questão de valores que são passados aos partidos. Falar um pouquinho sobre isso, doutor. Hoje quem pode fazer doação para o partido já não é mais a pessoa jurídica, né? Não. Veja só, é óbvio que a legislação, né, nós precisamos entender toda essa circunstância, tudo que envolve uma lei, né? Quer dizer, existem as pessoas que detêm a competência e a atribuição para fazer as leis, que em regra são as mesmas pessoas que vão se beneficiar ou não dessa lei. Então, quando você faz uma lei que vai regulamentar todo um processo eleitoral, em regra, essa lei geral é feita para aquelas pessoas que serão candidatos, né? Então, a gente pode até imaginar que muitas vezes se restrinja ali algumas dificuldades, porque se eu impuser essas dificuldades, eu estaria colocando para mim mesmo essa dificuldade. Então, as coisas são meio abertas. Por isso é que, ano após ano, eleição após eleição, a Justiça Eleitoral, através do Tribunal Superior Eleitoral, edita resoluções, né? E nós vemos nas resoluções desse ano que todas aquelas manifestações, todas aquelas indignações ecoaram e se transformaram em artigos de lei, né? Então, o que nós verificamos no nosso país? Uma promiscuidade total entre empresas privadas, né, e candidaturas políticas, onde havia ali financiamento de campanha de pessoas que depois vinham e contraíam obrigações junto ao poder público, né? E hoje está se demonstrando, está se comprovando que se recebe propina em razão disso. Então, qual foi a primeira providência que se tomou depois de muita discussão? Se deveria ser um financiamento privado, se deveria ser um financiamento público, né? Hoje, então, agora quem pode fazer doação são pessoas físicas. E nós não sabemos, na verdade, como isso vai se dar na prática, né? Porque há uma limitação. Hoje nós temos uma limitação de valores a serem gastos pelas candidaturas, com base nas últimas eleições,
Então tem percentuais que definem isso, nós temos percentuais que limitam a possibilidade de doação das pessoas físicas, né? E nós sabemos que hoje a população, o cidadão, da maneira que ele está vendo tudo o que aconteceu, dificilmente os partidos conseguirão captar recursos entre os cidadãos. Então a expectativa nossa é muito grande para ver como é que esse quadro vai se materializar para as eleições. Nós estamos preparando um corpo técnico aí para fazer o acompanhamento dos gastos e das prestações de contas, né? O Ministério Público também estará extremamente ativo nisso e eu acho que é uma hora para os partidos e os candidatos se conscientizarem que devem levar as suas candidaturas de acordo com a legislação. Eu me recordo que o doutor esteve à frente também das eleições de 2012, onde na época nós tivemos o que nós efetivamente chamamos de eleições limpas da cidade. Nós não tínhamos panfletos, nós não tínhamos... E a gente espera novamente que isso ocorra. E por provocação sua, inclusive, foi criado, na época eu estava na presidência da OAB, o movimento de combate à corrupção eleitoral. Esse ano eu vejo também uma movimentação nesse sentido, porque a população tem que caminhar junto também com o judiciário, com as eleições, assim, com o contexto eleitoral, para que isso tudo flua. Exatamente. Eu penso sempre o seguinte, que quem dá o tom das eleições são os partidos e os candidatos e a população. Né? Na medida em que os partidos e candidatos levem as suas candidaturas, a sua propaganda eleitoral em cima da ilegalidade, em cima da marginalidade, e a população aceita isso, porque de alguma forma está levando vantagem, este é o tom dado para as nossas eleições. E aí é óbvio que a justiça eleitoral tem dificuldades, porque a gente vive um estado de irregularidade, de ilegalidade, de marginalidade nas eleições. Então o combate tem que ser mais efetivo, a estrutura nossa para isso é pequena. Né? Agora, eu imagino, e a gente está trabalhando para isso, principalmente junto aos partidos, né? E agora com a população também, para que o tom seja outro. Para que o tom seja de responsabilidade, de legalidade, de observância às regras, porque se for assim, nós teremos tranquilidade na eleição, não é? Nós não teremos abusos. Agora, a população é muito importante, porque quando nós nos colocamos contrários, por exemplo, a esses políticos que estão sendo descobertos com essa corrupção, com milhões de dólares desviados do serviço público, conceitualmente, nós temos que entender que esta conduta do político que está preso lá, que está respondendo, que já foi condenado, é semelhante ou muitas vezes igual àquele eleitor que levou uma pequena vantagem em troca do voto para determinado candidato. Conceitualmente, as duas situações são idênticas. Então, como é que eu posso me contrapor ao político que está preso e que desviou milhões e aceitar que uma pessoa leve vantagem em troca do voto, né? Talvez as consequências, os valores sejam diferentes, mas conceitualmente o fato, o ato em si é idêntico, é a mesma coisa. Eu sempre digo o seguinte, se vendeu o seu voto, então o voto dele já está comprado, ele não pode exigir depois de ser nada mais, nada mais. Ele já teve a contraprestação ali, então como é que ele vai exigir uma mudança no país se o voto dele já está devidamente pago? Sim. Se ele recebeu na sequência, ele tem um filho e esse filho não consegue uma vaga na escola. Ou ele tem uma criança que precisa de uma creche e não tem a vaga na creche. Ou ele não tem o sistema de esgoto frente à casa dele. Para quem que ele vai exigir isso? Como ele vai exigir? Se, como bem o doutor falou, ele já recebeu a contraprestação pelo voto dele. Então, a gente precisa pensar muito no que nós fazemos, né? É óbvio que é impossível para a Justiça Eleitoral verificar o que acontece nos 4 cantos do nosso município.
acompanhar o que acontece nos 4 cantos do nosso município. Nós vivemos muito de denúncias, que as pessoas, quando nos denunciam, denúncias concretas, denúncia com fundamento, com início de prova, a gente pode tomar providências. Né? Mas muitas vezes a denúncia nos encaminha para um lado e, na verdade, o fato está ocorrendo no outro lado. É simplesmente para dispersar a nossa atenção. Então, tudo isso é importante que a gente discuta, que a gente trabalhe conceitualmente, que as pessoas reflitam, porque quem vai nos ajudar é a população. Então, algumas situações interessantes que nós temos agora. Aquela questão da pintura do muro, que sempre foi discutida e nós conseguimos na última eleição municipal de que não fizessem. Agora não pode mais. Então, veja, a legislação ela reflete, na verdade, aquilo que se vive. Às vezes demora um pouco, mas ela vem. Né? Então, isso não é mais possível se fazer. Não adianta querer pintar, porque agora isso é irregular. Outras situações que vão nascendo de experiências anteriores, essa questão da limpeza que nós conseguimos realmente, né, agora é crime. Então nós temos como enquadrar criminalmente aquela desova de material de propaganda eleitoral às vésperas do pleito, na madrugada, na noite anterior, de manhãzinha. Então agora isso vão ter consequências criminais e administrativas. Isso está na legislação, sabe? Então essas novidades são importantes. Agora, a participação da população é fundamental para que a gente possa ter um pleito eleitoral tranquilo, um período de propaganda eleitoral que nessa vez agora foi diminuído em 50%, né? Não serão mais 90 dias, agora serão 45 dias, e isso nos gera uma certa preocupação, né? Porque agora eu tenho que fazer em 45 dias, né? O candidato pensando. Então a gente não sabe como é que isso vai se dar também na prática. Mas, sem dúvida alguma, é bastante esclarecedor, doutor Carlos, seus apontamentos. Gostaríamos aqui de conversar durante horas e certamente não iríamos esgotar tudo que podemos falar em relação aí às eleições. Nós vemos efetivamente uma movimentação, eu acredito, no país e todo mundo clamando realmente por melhoras. Nós vemos agora a atuação do Ministério Público frente à questão municipal aqui, na situação de 11 vereadores ou 15 vereadores. Nós vemos a movimentação da Ordem dos Advogados do Brasil cada vez mais fomentando discussões, não só na questão eleitoral, mas o doutor André Carneiro tem feito um papel brilhante de chamar realmente líderes de classes aí para que a gente possa cada vez mais discutir as questões da nossa cidade e buscar o que todos nós queremos, que são as melhorias, que é uma cidade melhor, que é um estado melhor e um país cada vez melhor. Eu quero aproveitar mais uma vez, agradecer a sua presença, pedir que retorne, que traga mais informações para todos nós, que certamente vão ser muito proveitosas, não só para as eleições, mas para o nosso dia a dia. Então, muito obrigado pela sua presença, doutor. Doutor de César, eu quero agradecer a sua sempre acolhida, né, para temas tão importantes como esse, nesse seu programa que é extremamente esclarecedor, leva às pessoas o que acontece, sobretudo no mundo jurídico, que a gente sabe que o mundo jurídico às vezes é um pouco complexo, um pouco difícil de compreender, principalmente para aquelas pessoas que não trabalham com o direito. Então isso é importante e o Poder Judiciário, o Ministério Público, a própria OAB, nós estamos atentos, nós somos parceiros na busca de um processo eleitoral tranquilo, né? Nós contamos com os clubes de serviço, com toda a sociedade civil organizada e principalmente o que a gente quer ter ao nosso lado é a população de Araucária, né? Para que todos nós juntos possamos fazer uma eleição tranquila e mostrar para os partidos políticos e para os candidatos qual é o tom que nós queremos para a nossa eleição. Limpeza, transparência, honestidade, não a corrupção. Essa é a nossa intenção. Aquele que apresentar boas propostas, certamente vai ter a acolhida dos eleitores. Muito obrigado, doutor de César. Nós aqui agradecemos e dizemos a você, cidadão araucariense, venha cada vez mais participar conosco. Traga as suas informações, as suas dúvidas, as suas indagações
Estaremos aqui com um grande profissional, como foi na noite de hoje, o Dr. Carlos Heitzmann, para levar para você a informação jurídica. É o direito chegando em sua casa. Muito boa noite.